Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num filme que, nossa, deu muito o que falar. Parasita. Um filmaço, sem dúvida. Pois é, e a gente recebeu uma análise bem interessante que conecta a história da família Kim com aquele livro famoso As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Uma conexão curiosa, né? Pegar um filme sul-coreano e analisar pela ótica dessas leis de estratégia, de manipulação. Exatamente. A ideia aqui é entender como essa família, os Kim, usam ou tentam usar essas táticas para se infiltrar na vida dos ricaços, os Park, e como isso leva tanto à ascensão deles quanto, bom, à tragédia final. É quase um estudo de caso, né? Essa análise que a gente está vendo mostra o filme como um exemplo perfeito de como essas leis podem funcionar, mas também como elas podem dar muito errado. É a linha tênue entre a estratégia e a autodestruição que a análise aponta. Totalmente. A ideia é nunca mostrar o jogo, né? E os Kim fazem isso desde o primeiro minuto. O filho, Ki-woo, chega com aquela recomendação falsa. Falsíssima. E depois cada membro da família entra como se não conhecesse o outro. Profissionais independentes, cada um na sua. O plano maior. Escondido. E essa ocultação é a chave de tudo. Se os Park desconfiassem da ligação entre eles ou do objetivo real, acabou. A porta fechava na hora. Era a base para a infiltração sequer começar, né? Sem dúvida. É a fundação de toda a fachada que eles constroem. Ok, eles entraram. Mas aí precisam se manter, se vender. E a análise puxa outra lei. A Lei 6, chame atenção a qualquer preço. Essa é interessante no contexto deles. Sim, porque não é chamar atenção sendo espalhafatoso, né? É mais sobre criar uma imagem, uma reputação que os destaque. Isso. Eles criam personagens, né? A governanta super dedicada, o tutor que parece brilhante, a terapeuta de arte meio excêntrica, mas que parece funcionar. O motorista discreto e confiável. Cada um constrói uma persona que chama atenção pelas qualidades que os Park valorizam. Exatamente, eles fabricam uma reputação para ganhar prestígio ali dentro. Os Park estão buscando esses profissionais ideais e os Kim entregam essa imagem. Eles se tornam notáveis pelo que aparentam ser. E tem outra lei que se conecta muito com isso, que a análise também traz. Lei 13, apele ao interesse próprio, nunca à piedade. Ah, essa é genial, a forma como eles aplicam. Muito. Porque eles não chegam lá dizendo, estamos desempregados, nos ajude, nada disso. De jeito nenhum. Seria um erro fatal. Em vez de pedir ajuda, eles oferecem soluções para os desejos dos Park. É isso. O Ki-woo vai garantir a vaga da filha na universidade. Estados para os pais. A Ki-jung, a filha, vira a especialista que vai lidar com o trauma do menino Park. Alívio para os pais. A mãe organiza a casa com uma eficiência que a senhora Park admira. Conveniência. E o pai oferece aquela segurança, o conforto de um motorista que parece saber o seu lugar. Cada um é um pacote de solução para alguma necessidade ou desejo dos Park. Eles transformam a necessidade deles de emprego numa oferta de valor para os Park. É uma troca, né? Não um favor. Perfeito. É puramente sobre o interesse dos Park. Funciona porque eles veem vantagem clara naquilo. E para fazer tudo isso funcionar, eles têm que jogar sujo às vezes, né? Aí entra a Lei 21, finja ser tolo para pegar um tolo. Essa se aplica bem naquela armação contra a governanta original, né? Exatamente. A história da tuberculose, toda aquela encenação. Os Kim se fazem de simples, de ingênuos em certos pontos, enquanto manipulam a credulidade, a ingenuidade dos Park. E os Park caem direitinho. Eles subestimam os Kim. Não conseguem nem imaginar que alguém pudesse arquitetar um plano tão audacioso bem debaixo do nariz deles. Essa subestimação é a chave para a Lei 21 funcionar, né? Fingir ser menos esperto do que você é para poder manipular. Com certeza. Os Park veem os Kim como serviçais, talvez esforçados, mas nunca como iguais ou como uma ameaça estratégica. E essa percepção é explorada. Mas nem tudo são acertos. A análise aponta um erro que, segundo a lógica de Greene, é gravíssimo. Tem a ver com a Lei 15, esmague completamente o inimigo. O momento do bunker. Esse é o ponto de virada, né?
Sim, quando eles descobrem a antiga governanta e o marido escondidos lá embaixo, a Lei 15 diz: não deixa ameaças vivas, neutraliza completamente. E os Kim? Eles hesitam. Eles tentam negociar, controlar a situação, mas não eliminam a ameaça de forma definitiva quando têm a chance. A análise diz que essa falha é catastrófica. Deixar o casal do bunker vivo no jogo permite que tudo desande. Totalmente. É essa falha em esmagar o inimigo que leva diretamente à revelação dos segredos na festa. O caos se instala porque eles não foram implacáveis ali. É como diz a lei, né? Deixar uma brasa acesa pode causar um incêndio depois. E causou. E que incêndio? Aquilo levanta uma questão sobre até onde vai a manipulação, né? Até onde eles estavam dispostos a ir. E não ir até o fim, nesse caso, foi fatal. E essa manipulação toda só funciona porque os Park vivem numa espécie de bolha, né? A análise conecta isso à Lei 27, jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo. Sim, a necessidade de criar um culto, uma aura. Os Park, com toda aquela riqueza e superficialidade, parecem precisar acreditar em soluções fáceis, em especialistas. Como a filha Kim inventando toda aquela metodologia artística para tratar o trauma do menino. Exato. É pura invenção, mas ela vende como algo sofisticado, quase místico. E a senhora Park compra porque ela precisa acreditar que aquilo vai funcionar, que existe uma solução elegante para o problema do filho. Os Kim exploram essa credulidade, essa necessidade de acreditar em algo, seja numa terapia artística mirabolante ou na eficiência de uma governanta. A ilusão vira a principal ferramenta. E a mentalidade dos Park, essa bolha em que vivem, é o terreno perfeito para essa ilusão florescer. Falando em explorar, tem a Lei 33. Descubra o calcanhar de Aquiles de cada um. Achar a fraqueza, a insegurança. A análise diz que os Kim são bons nisso com os Park. Sim, eles identificam várias coisas. A senhora Park, como a gente falou, meio ingênua, preocupada com aparências. O Sr. Park com aquela mania de não cruzar a linha, o nojo do cheiro. Exato. O medo da desordem, a dificuldade em lidar com qualquer coisa que fuja do controle ou do padrão deles. Os Kim percebem e usam isso. Mas a análise também aponta que essa lei é uma via de mão dupla. Os Kim também têm seu calcanhar de Aquiles. Ah, sim. E a fatal. A fonte aponta a ganância, a falta de discrição. Aquela festa na mansão vazia. Exatamente. Ali eles mostram a própria vulnerabilidade. A ambição de só ter os empregos vira um desejo de ter aquela vida. Eles relaxam, perdem a cautela. Bebem, comem, fantasiam. E quase são pegos. Essa incapacidade de controlar o próprio desejo, essa imprudência, é o calcanhar de Aquiles deles. É o que abre a porta para o desastre. Interessante como a mesma lei que eles usam contra os outros acaba se voltando contra eles mesmos. É a ironia do jogo do poder, talvez. E tem uma lei que parece contraditória, mas a análise acho que os Kings usam bem, pelo menos no começo. Lei 34. Seja real em seu próprio estilo. Haja como um rei para ser tratado como um. Parece contraditório porque eles estão numa farsa, né? Sim, mas a ideia aqui, segundo a análise, é que eles não tentam imitar perfeitamente os ricos. Eles trazem um certo carisma, uma autenticidade dentro da própria farsa. Faz sentido. Tipo a filha Kyung. Ela não age como uma serviçal submissa. Ela impõe respeito, tem um jeito próprio, meio autoritário até, com a senhora Park. Exato! Ela age com a confiança de quem sabe o que está fazendo, mesmo que seja tudo inventado. Esse estilo próprio, essa confiança, torna a performance mais convincente. É uma autenticidade paradoxal, né? Dentro da mentira, eles usam traços da personalidade real deles para dar força aos personagens. Isso pode ter dado mais credibilidade a eles. Mas essa confiança toda também leva a erros. A análise menciona a Lei 36, despreze aquilo que você não pode ter. Ignorar é a melhor vingança. E qual seria o erro dos Kim aqui? O erro, segundo a análise, é justamente o oposto. Em vez de desprezar o mundo dos Park, de se contentar com a infiltração e os ganhos, eles passam a desejar aquilo.
a cobiçar a casa, a vida. Ah, de novo a festa na mansão. Exato! A festa é o símbolo máximo de eles não conseguirem desprezar o que não podem ter. Eles querem aquilo para eles, mesmo que seja inalcançável. E esse desejo excessivo, essa incapacidade de ignorar ou desprezar o objeto de desejo, leva à imprudência que a gente já falou. Perdem o foco, a disciplina. Abre a porta para a tragédia, a falta de desapego, né? Exatamente. E isso nos leva a uma das leis que a análise considera mais claras na queda dos Qin. A Lei 47. Não vá além do alvo estabelecido. Na vitória, saiba quando parar. Essa parece resumir bem o problema final deles, né? Totalmente. A ideia é: sucesso gera confiança, às vezes arrogância, e aí você quer mais, vai além do planejado e arrisca tudo. E os Qin fizeram exatamente isso. Eles atingiram o objetivo inicial. Todos empregados, infiltrados, ganhando bem. Era o ponto da vitória estratégica. Mas aí o excesso de confiança, a ganância, a falta de um plano de saída ou de consolidação, eles continuaram forçando a barra, a festa, a sensação de posse. eles não souberam parar, não definiram o limite, foram além do alvo. E a consequência de ir além do alvo nesse jogo costuma ser perder tudo que foi conquistado. Que foi o que aconteceu. A falta de um ponto final claro foi crucial para a ruína. E essa perda de controle, essa incapacidade de parar, culmina naquele clímax terrível, que a análise conecta à quebra de uma última lei fundamental, a Lei 48, seja fluido como a água. A adaptabilidade, que eles foram mestres durante quase todo o filme. Incríveis. Mudavam de forma, de discurso, se adaptavam a cada situação, a cada necessidade dos parques. Eram camaleões. Uma fluidez impressionante para manter a farsa toda de pé. Mas no final, essa fluidez quebra. A análise aponta para o momento-chave, a reação do Sr. Qin. O assassinato do Sr. Park. Exato. Aquilo não é fluido, não é adaptável. É uma explosão, uma reação totalmente emocional, rígida, movida pelo ódio acumulado, pelo nojo que o Sr. Park demonstra. Ele abandona completamente a máscara, a estratégia. Se entrega à emoção bruta, à raiva. A fluidez desaparece e dá lugar à rigidez da vingança. E nesse momento, o jogo acaba. A quebra da fluidez é o fim da linha. É o colapso total. Toda a estrutura que eles montaram dependia dessa capacidade de se adaptar, de controlar as emoções. Quando a emoção domina e a rigidez toma conta, tudo desmorona. A incapacidade de continuar sendo água sob pressão extrema sela o destino dele e de toda a família. Mostra o limite da adaptação, né? Mesmo para quem parecia mestre nisso. Então, para a gente amarrar essa análise toda, Parasita, visto por essa lente das 48 leis, vira essa demonstração brutal de como o poder é uma ferramenta de dois gumes. Exatamente. Os Qin usam várias leis com uma habilidade impressionante para subir. Ocultam intenções, apelam para o interesse alheio, exploram fraquezas, são fluidos. Mas falham em leis cruciais que a análise aponta como fatais. A Lei 15, de não esmagar o inimigo, a Lei 47, de não saber parar na vitória. E a Lei 48, no final, perdendo a fluidez. A leitura da fonte é que o próprio sucesso inicial deles, baseado nessas táticas, já carregava a semente da destruição por causa dessas falhas. A mesma lógica que os ajudou a subir, quando não seguida à risca, levou direto para a tragédia. O poder que eles tentaram manejar acabou engolindo eles. É quase como se o próprio jogo tivesse suas regras implacáveis, e eles quebraram algumas das mais importantes. É uma camada a mais para o filme, sem dúvida. Pensar nessas dinâmicas de poder, na ambição, na manipulação. Fica tudo mais intenso, né? Fica. E a fonte deixa esse recado, né? A busca pelo poder quando não tem limite, quando falha em seguir as próprias regras brutais do jogo, como ser implacável com ameaças ou saber a hora de parar, leva à autodestruição. O poder da ilusão tem um preço alto, especialmente quando misturado com a ganância e a falta de disciplina estratégica. Exato. E para a gente fechar,
Fica uma provocação que essa análise inspira. Se os erros fatais dos Qin foram não seguir algumas leis até o fim, não esmagar o inimigo, não saber parar, a questão é, e se eles tivessem sido ainda mais frios, mais calculistas, se tivessem dominado todas as 48 leis com perfeição implacável, teriam conseguido um final feliz, um sucesso duradouro? Ou será que a própria natureza desse jogo de poder baseado em tanto engano e controle carrega em si a semente da destruição? Não importa o quão habilidoso seja o jogador. Fica aí a reflexão para quem for rever Parasita com esse olhar. Será que existe vitória real nesse tipo de jogo? Uma boa pergunta para se pensar.